Olá, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça, misericórdia e paz. Ontem nós falamos um pouquinho da vontade de Deus de salvar o pecador, o ímpio, o perverso. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus vai em busca do homem perdido e não quer que ele se perca. O desejo de Deus é salvar o perverso, o ímpio. Por isso que enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou proclamar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a obra que ele consumou na cruz do Calvário para salvar o pecador que se arrepende. Em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 4, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Paulo está exortando a Timóteo para ter uma vida de oração, de intercessão, súplica, ações de graça em favor de todos os homens. Como é importante, nós falamos sobre a oração. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha bem agora o versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que Pedro está falando assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, ou seja, a promessa do retorno de Jesus Cristo à segunda vinda. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esta é uma vontade soberana de Deus. É a vontade soberana de Deus. Jesus contou uma parábola das 100 ovelhas, que uma desviou, e ele sai deixa as 99 no aprisco e vai à busca dessa ovelha perdida. Olha, Deus demonstrando o desejo dele. Veja Lucas 18, Mateus 18, aleluia. Mateus capítulo 18, do verso 10 ao 14, diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que seus anjos o vejam a face do meu Pai Celestial. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99 que não extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Você está vendo o coração de Deus sendo manifesto aqui, Jesus contando essa parábola. Ele deixando as 99 no aprisco, indo atrás daquela que se extraviou. Será que você não é uma ovelha que extraviou? Jesus está indo atrás de você. Jesus está atrás de você, querendo que você se arrependa, querendo que você se volte para Ele,
que você se converta dos seus maus caminhos. Ele quer te salvar da condenação eterna. Esta é a vontade de Deus. Olha bem, mas ocorre que existe um inimigo cruel de Deus e do ser humano, que trabalha firmemente contra a vontade de Deus. Esse inimigo é Satanás. Ele é Satanás, opositor de Deus, opositor do homem. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto. Mas por que esse evangelho está encoberto? Olha bem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você está vendo? O Deus desse século, Satanás, o mundo diz que o mundo jaz do maligno. Ele cega o entendimento dos incrédulos, impedindo que a luz do Evangelho resplandeça no coração da pessoa. Esse é o desejo de Satanás, de levar com ele grande parte da humanidade para o lago de fogo e enxofre. Por isso que ele usa todas as artimanhas, um evangelho falso. Ele levanta falsos mestres, falsos profetas, falsos obreiros, para não pregar a verdadeira mensagem do evangelho. Hoje nós estamos aí cheios de falsos mestres, pregando uma mensagem que não é a mensagem de Deus, pregando mensagem de homens. Satanás faz de tudo para impedir que a luz do Evangelho resplandeça no coração do pecador e ele se arrependa e se converta e se volte para o Deus eterno, o Deus verdadeiro. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É a salvação, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, a minha oração e o meu desejo é que a luz do Evangelho resplandeça no coração de todos aqueles que me ouvirem. E o Evangelho é isso, é o amor de Deus, as boas notícias de Deus para o pecador, que Deus enviou seu Filho a este mundo. E ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, a nossa reconciliação com ele e a redenção, a salvação eterna. Que esse evangelho resplandeça em teu coração, se ainda não aconteceu. E se já aconteceu pela graça e pela misericórdia com você, como aconteceu comigo, que nós possamos perseverar firme com a nossa fé e esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero neutralizar a ação de Satanás na vida de todo aquele que ouvir ou assistir esta mensagem. Eu neutralizo em nome de Jesus, que é a luz do Evangelho resplandeça no coração dele e dela, em nome de Jesus. Mais um dia de vida o Senhor nos concede, eu te agradeço por isso, te clamo por mim, pelos meus familiares, por cada um que ouvir e assistir esta mensagem, em nome de Jesus. Que tenhamos um dia ricamente abençoados, guardados e protegidos de todo o mal. E que tudo o que fizermos nesse dia, tenhamos as bênçãos do Senhor e seja agradável ao Senhor. Excelente e abençoado dia com Cristo Jesus, o Senhor!